Após meses polindo a versão final do Windows 10, a Microsoft finalmente liberou para download a última versão do sistema. Bom, nem todo mundo conseguiu baixar ainda, tá difícil de conseguir o Windows 10 na sua máquina. Se você ainda não conseguiu, nos próximos dias deve ter um download disponível para você. A gente já botou as mãos no novo produto da Microsoft, tem um hands-on bem legal aqui dele. Vem com a gente! Olha só quem voltou, sim, ele tá aí. O menu iniciar está no lugar característico das versões mais populares do Windows, como o XP e o 7. Você pode visitar e gerenciar todos os seus aplicativos instalados dali, além de acessar o que foi utilizado recentemente. Os aplicativos ao estilo Windows 8 estão disponíveis logo ao lado da parte tradicional da barra. O legal é que agora realmente dá para trabalhar com os apps da loja pensados no touch, lado a lado em janelas com a área de trabalho tradicional do Windows. Claro, a divisão de tela trazida com o Windows 8 do sistema está aqui, só que dessa vez com mais foco multitarefa. É só arrastar uma janela para o lado para fixar como antes, porém o sistema já oferece outras tarefas abertas como sugestão para preencher o espaço dividido livre. Se forem muitas janelas, é só clicar no ícone Visão de Tarefas, ou arrastar o dedo num gesto da esquerda para a direita. O gesto contrário abre a central de ações e seus atalhos em Tiles, fazendo uma forte ligação com o Windows Phone e o Windows 10 Mobile. Inclusive, daqui você pode ter mais de uma área de trabalho. Por falar em touch, ao ativar o modo tablet, a interface fica muito parecida com o que tínhamos no Windows 8. Tela inicial com Live Tiles, barras de redimensionamento entre janelas maiores para facilitar o toque. Basta tocar de novo no modo tablet para desativar isso tudo. As configurações do sistema também receberam aquela enxugada. Então tudo num lugar melhor, tá bem organizado, as coisas fazem mais sentido nas configurações do Windows 10. Se você já viu como vai ficar o Windows 10 Mobile, é muito parecido, os tiles são muito próximos, as categorias também são muito semelhantes. Se você já usava o Windows 8 ou 8.1, você vai perceber que é muito parecido. A organização do Windows 10 melhorou e tem mais opções, então parece que o Windows 8.1 nas configurações está no 10. Se você nunca usou nenhum dos dois, você está no Windows XP ou numa outra versão, não precisa ter medo, o bom e velho painel de controle ainda está aqui, é só você clicar com o botão direito no iniciar e colocar painel de controle. As opções principais estão lá normalmente, você pode acessar o seu velho amigo. E ele finalmente chegou! O navegador Edge, antes conhecido como Spartan, veio para apagar a má impressão deixada pelo Internet Explorer, que estacionou nos recursos de desempenho, perdendo espaço para o Chrome, Firefox e outros navegadores mais populares. O Edge ficou super simples, mas simples mesmo em relação ao Internet Explorer. Sim, há o recurso de anotações e desenhos por cima das páginas que você estiver visitando, facilitando fichamentos e outros tipos de marcação e compartilhamento do que você está visitando ou descobrindo. Mas nesse primeiro momento o Edge parece mais um navegador decente do que uma alternativa ao Chrome. Sem dúvidas, mais recursos, extensões e funções chegarão ao produto com as atualizações da Microsoft. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, o Edge pode não te conquistar, apesar de ser rápido e clean. A integração do Windows 10 está clara, seja no visual, no Edge ou na loja recém-unificada ao Windows Phone. Porém, é visível que recursos virão. Um aparelho com o Windows Phone neste momento fica integrado ao sincronizar seus álbuns com OneDrive, contatos com pessoas e eventos com calendário, por exemplo. Uma integração tela a tela ou mesmo comece a digitar aqui e termine lá ainda não chegaram. Tudo que você tinha de integração móvel entre o Windows 8 e seu celular Android, iOS ou Windows Phone estão aqui, mas nada muito além disso. O Xbox já conversa com o sistema, mas a Microsoft deixa claro que seu PC e seu console ainda farão muito mais coisas juntos. Novamente, é tudo muito recente e vale a pena esperar pelas novidades, agora que o Windows 10 já está aí em casa. A única coisa chata de verdade que a gente já sabia é que a Cortana não está disponível aqui para o Brasil nesse lançamento do Windows 10. A assistente virtual para você que vai usar o sistema, vai ter todos os recursos integrados com pesquisa, ações inteligentes e tudo mais. Bom, você tem que esperar um pouquinho, até o final desse ano pelo menos, para a gente ter uma visão de como ela fica em português. Os beta testers, os insiders do Windows 10 vão receber as primeiras builds com essa versão até o final do ano. A partir daí é só esperar para a Microsoft liberar uma atualização oficial e a gente poder usar no Windows 10 em português a Cortana. A identidade visual do Windows 10 reuniu o 7 com o 8, deixando fácil de entender e migrar para quem estava em qualquer um dos sistemas. Lógico, muita coisa mudou por baixo do capô e existem novos recursos além do que a gente falou. Se você já está no Windows 8, mude assim que possível para o Windows 10. Sinceramente, era assim que o Windows 8 deveria ter sido lançado, parecendo o Windows 7 integrado ao Windows Phone e a identidade de Tiles da Microsoft. Se você nunca utilizou o Windows 8 com medo da crise de identidade touch que ele sofria, pode ficar muito mais aliviado. O Windows 10 está bem mais amigável aos PCs tradicionais que não contam com touch. Some isso com os recursos e integrações que estão por vir e migre logo de uma vez.
Essas foram somente nossas primeiras impressões sobre o sistema. Lógico, a gente vai falar de muito mais coisas sobre o Windows 10 ainda aqui no canal e no site canaltech.com.br. Então fique ligado lá também para não perder nenhuma dica, notícia, tudo mais sobre o Windows 10 que a gente vai publicar ainda. Se você gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você.